Malaquias capítulo 4, hoje vamos continuar a sequência desse capítulo. Hoje lendo os versos 2 e 3, mas eu vou relembrar rapidamente o verso 1, e estaremos lendo os versos 2 e 3 e vamos falar desses versos hoje. Verso 1 da semana passada e o 2 e 3 de hoje dizem assim: Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Oremos. Senhor, mais uma vez eu agradeço a Ti por estarmos reunidos mais uma vez aqui em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida de cada um. Ajuda-nos, ó Pai, a honrar ao Senhor com o nosso culto. E peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor nos instrua mediante a Tua palavra, que possamos, ó Deus, compreender cada vez melhor a Tua santidade, o Teu caráter perfeito e a Tua justiça. Nos ajuda a compreender isso e que nosso temor ao Senhor aumente, sejamos mais responsáveis, ó Deus, com a nossa adoração e o nosso culto ao Senhor, à medida que compreendemos melhor o Teu caráter, ó Deus, e a maneira santa como o Senhor age. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Isso está muito na minha cabeça. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque a borrachinha daqui desapareceu. Estão me ouvindo? Tá direito, hein? Mas eu estou pensando muito nisso, porque a mensagem de domingo tem a ver com o que eu acabei de dizer agora. Muitas das coisas que nós temos dificuldade de entender não é porque elas são difíceis de explicar. É porque a nossa compreensão de Deus, ela é oportunista muitas vezes, outras vezes minimizada, simplista outras vezes. E quando não temos uma compreensão de Deus como Deus é, no seu caráter, na sua santidade, na sua justiça e no seu amor, quando não entendemos isso à luz do caráter de Deus e não das referências terrenas que nós temos, o nosso problema é que a gente tenta compreender Deus tendo como referência as coisas terrenas e não as Escrituras. A gente quer entender Deus pelos relacionamentos que nós temos com o mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, está morto no diabo. E muito facilmente nós atrelamos alguma qualidade ruim ao Senhor, a Deus, como Deus é injusto, Deus é mau, Deus não podia fazer isso. Porque a nossa compreensão de Deus surge o conceito de Deus a partir de uma referência terrena. Eu não posso medir Deus por referência alguma terrena. Deus é medido pelo próprio Deus na sua palavra. E eu comentava com a Alcione quando voltamos semana passada para casa, que eu gostaria de ter uma câmerazinha aqui, voltada para vocês, para que vocês vissem a expressão dos rostos em alguns momentos da mensagem da semana passada. Quando o texto, e eu dei ênfase a isso, quando o texto diz que o dia está chegando e o Senhor ateará fogo neles. Quando o texto nos diz
que os malfeitores ou os ímpios serão como palha. E o dia do Senhor vem como uma fornalha. E alguns rostos, era nítido a ideia de não é possível. Deus não faria isso. E a pergunta é, por que não? Em que Deus me deve, ou o que Deus me deve? Melhorou aí para vocês me verem? O que Deus me deve? O que Deus deixaria de fazer? Porque eu me sinto de alguma forma melindrado, porque as minhas referências para estabelecer um conceito sobre Deus são de uma religiosidade caída, afetada pela queda, influenciada por Satanás. O maior interessado que nós tenhamos uma perspectiva diminuída de Deus, que encaremos Deus como um ser dobrável. E Deus jamais será dobrado, Ele é sempre reto. E isso não quer dizer de maneira alguma que Ele não é amoroso, paciente, misericordioso. Mas todas essas qualidades estão dentro da sua retidão, que não coloca em risco o seu caráter e a sua santidade. Logo, quando Deus diz que haverá um juízo, e esse juízo final, por vir, será como uma fornalha, e o malfeitor, o ímpio, o incrédulo, ele será, como o texto diz, como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. E não sobrará raiz ou galho algum para contar a história. Isso, meus irmãos, para nós que temos tido a oportunidade de conhecer um pouco melhor o Deus que servimos pelas Escrituras, deveria gerar em nosso coração adoração e não rejeição. Gratidão e não qualquer tipo de questionamento. Porque Deus é Deus. E o fato de Deus agir com justiça não lhe traz nenhum tipo de dolo. Porque Deus é essencialmente bom. Caso contrário, não estaríamos aqui sentados, pacientemente da parte de Deus, nos deixando ainda ouvir tudo isso, antes que o dia do julgamento do Senhor chegue. Então Deus é extremamente bom. Extremamente bom. Né? Nós terminamos semana passada falando sobre esse verso 1, e esse verso a proposição que podemos criar, a mensagem daquele bloco do verso 1, seria que o juízo, ou o dia do juízo de Deus, vai trazer horror àqueles que zombam de Deus. Isso deve jogar por terra a ideia do Deus vovozão que vai sempre quebrar o galho dos netinhos. Primeiro, Deus não é avô, Deus é pai. Pai e o perfeito pai. Não é? E como o perfeito pai, na perfeição de Deus como pai, Ele não vai deixar de fazer o que tem que ser feito, tanto no ato de justificar, quanto no ato de condenar. O que veremos hoje está nos versos 2 e 3, que é o contraponto disso. O dia do juízo também vai trazer grande conforto. O dia do juízo vai trazer grande conforto e consolo para todos os que temem ao Senhor. A finalidade desses versos 2 e 3 é, de fato, confortar os crentes. Ali nos dias de Malaquias, lembramos que os crentes estavam sendo oprimidos por estarem
absolutamente convictos de que não abririam mão de adorar o Senhor, mesmo contemplando alguns até então religiosos que diziam temer a Deus, mas agora diziam: vale a pena desobedecer a Deus, Ele não faz mal para ninguém. Olha aí os ímpios prosperando, olha aí eles fazendo o que querem e sendo bem-sucedidos. E eles mantendo-se firmes naquilo que criam, no Deus que confessavam. E Deus vem ao encontro desses fiéis, pacientemente, misericordiosamente. Os versos 2 e 3 são bem para isso. Para que eles estavam sendo perseguidos por causa da firme posição que eles tinham em relação ao temor a Deus. Às vezes a gente pensa que Deus faz vistas grossas ao nosso temor a Ele. Principalmente quando temos aquela tendência a julgar as coisas pelo que vemos. Como se pudéssemos, como se soubéssemos o que está acontecendo na vida de alguém, o que o outro está pensando, por que ele está fazendo ou falando aquilo. Não temos esse poder. Mas nós criamos um juízo completo a respeito de coisas que não sabemos e dizemos que aqueles que têm uma vida negligente com Deus estão indo bem, e nós estamos indo à igreja, orando, lendo a Bíblia, olha como estamos sofrendo. Esses homens e mulheres desses dias aqui de Malaquias, que são alvo dos versos 2 e 3, eles estão firmíssimos, apesar de contemplarem coisas que muitas vezes entravam na contramão daquilo que eles esperavam para eles mesmos, firmíssimos no Senhor. Esses crentes são identificados aqui no verso 16 do capítulo 3. Diz assim, no verso 16 do capítulo 3, depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, você deve lembrar disso de uma ou duas mensagens atrás, como eles se encorajavam. Gente, vamos ficar firmes naquilo que a gente crê, não dá ouvidos para essa turma aí não. Vamos ficar firmes, encorajavam certamente nesse conversar uns com os outros aqui. E o que diz o texto? E o Senhor os ouviu com atenção. O Senhor ouve aqueles que o buscam e o temem. O Senhor ouve o nosso gemido, o Senhor ouve a nossa confissão, nosso clamor, a nossa gratidão daqueles que permanecem fiéis até o fim. O Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro em memorial, como eu disse naqueles dias, como se fosse uma agenda. Isso aqui é uma figura de linguagem para a ideia de que Deus guardou tudo que ouviu naqueles dias daqueles homens. Foi escrito um livro com um memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. São esses aqui, são para esses versos 2 e 3. Duas considerações nós vamos fazer a respeito desses versos 2 e 3. A primeira é que se nós honramos ao Senhor, o nosso Deus, agora, nós não temos por que temer o julgamento, juízo daquele dia terrível. Se tememos e buscamos o Senhor fielmente agora, não temos o que temer. E de modo geral, o descrente ele zomba de um tal juízo, que para ele nunca chega, comentamos um pouco disso semana passada, eu acredito. Mas o crente, que deveria ter uma postura diferente em relação ao juízo de Deus, não digo todos, mas uma parcela significativa de crentes, minimizam esse juízo, esse julgamento, por causa da visão diminuída, encurtada que eles têm de Deus. Enquanto nós criarmos conceitos de Deus a partir da sociedade morta, decaída e dessa religiosidade evangelicalizada apagando os nossos dias, Deus vai caber numa caixinha de fósforo. Quando nós começarmos a definir Deus a partir das Escrituras, aí vamos ter Deus como Senhor do universo, Deus, Senhor dos exércitos. Então eu creio que está aqui o motivo da nossa compreensão, às vezes, nossa dificuldade de crer e confiar em algumas coisas que a gente julga que não seria assim por causa do nossos conceitos de amor, de bem e de mal, de certo ou de errado.
se isso está formatado com padrões, por mais bem intencionados que sejam deste mundo, o seu Deus cabe numa caixa de fósforo. Mas repito, se seus conceitos estão moldados pela maneira como Deus se revela nas Escrituras, o seu Deus é o Senhor dos exércitos. Então, esse crente genérico, que fica nessa categoria de Romanos 14, 1 e 15, 1, aquele crente que vai ser sempre frágil, porque ele não amadurece, porque ele não vai para as Escrituras, ele não nega Jesus, mas compensação não cresce. Não amadurece. E a Bíblia nos diz ali em Romanos que ele terá que ser suportado pelos crentes que estão amadurecendo. Não está dizendo aqui que eles não são crentes, estão dizendo que eles não crescem. E vão ter que ser suportados pelos que estão crescendo. Suportados no sentido de carregados. Vamos ver isso melhor no ano que vem, que esse ano não vai dar mais. Vamos chegar até, vamos terminar aí, estamos no 12, né? Vamos talvez começar o 13, não sei. Mas é certo que no 13 em diante, a partir do ano que vem. Mas esse crente genérico, ele não nega o juízo divino de forma alguma, pelo menos na sua oratória. Mas quando ele lida com esse verso 1 que nós lemos aqui há pouco, ele diz que não é bem assim. Não é bem assim. Isso é figura de linguagem. Eu acredito que os malfeitores, usando as expressões usadas por Malaquias, ou o ímpio, numa tradução mais literal, o incrédulo dos dias de Noé, quando nunca tinha chovido na terra até então, eles também achavam que não era um doido varrido, estava contando alguma piada, era um religioso desvairado, até que veio a água, né, irmãos? Até que veio a água. Eu creio que Noé e sua família eram aqueles pouquíssimos que temiam o Senhor e honravam o seu nome, enquanto os outros eram este grupo aqui que estavam zombando do Senhor. E para esses veio o juízo com água, e a Bíblia já nos disse que o juízo por vir, ele não será mais com água, mas como diz as Escrituras, será com fogo. Mas a turma do não é bem assim, ela existe. E eu espero que não estejamos entre esses, entre os crentes genéricos. Essas pessoas, esses crentes, até que se prove o contrário, que eles não negam aquilo que fechamos, né, que Deus mandou Jesus morrer pelos nossos pecados e ressuscitou para que nós também, uma vez que morramos, tenhamos vida eterna com Cristo nos céus. Então, no geral, no fundamental, esses crentes genéricos fecham nisso, fechamos com eles. A questão é que o fruto é que vai evidenciar os efeitos dessa verdade em nossa vida. Mas, de forma geral, esses que minimizam a grandeza de Deus e a autoridade de Deus para agir de forma santa como Ele quiser, precisam lembrar do que diz lá em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31. Vamos ler juntos? A mim pertence a vingança. Eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que será que significa terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? Em hebraico ou em grego. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Gente, Deus não está brincando de pular corda, de pique-pega ou de bandeirinha com a gente. Deus é Deus, Ele está nos amando de uma forma inexplicável, demonstrando este amor de uma forma sobrenatural, entregando Jesus para morrer na cruz por pecadores, seja qual a situação que esse pecador estiver. Para que ele tenha o perdão, a perfeição do perdão de Deus através da perfeição do sacrifício de Deus, que foi o seu Cordeiro que foi morto na cruz pelo nosso pecado. Então, Deus perfeito para perdoar,
é perfeito também para fazer juízo. Enquanto este amor perdoador, ele é perfeito para ir nos lugares mais profundos do nosso coração e transformar lixo em ouro, a perfeição do seu juízo também é perfeita para penetrar onde tiver que penetrar e transformar aquilo que não presta em cinza. Deus continua sendo Deus. Os crentes do Senhor Jesus Cristo podem ficar descansados no fato de que foram justificados. Quando Deus entregou Jesus na cruz por nossos pecados, o apóstolo Paulo nos diz, principalmente na carta aos Romanos, que fomos declarados justos diante de Deus, apesar de sabermos o nosso potencial para o pecado. Deus nos perdoou os pecados, nos deu o Espírito dele, nos deu uma identidade quando fomos adotados como filhos, uma posição como separados por Deus para Ele mesmo, tudo isso através da fé em Jesus Cristo. Romanos 3, versículos 20, 21, 22, 23. E é isso que nos faz convictamente crer que estaremos diante de Deus nesse dia do juízo, por causa da perfeita justiça de Jesus Cristo em nosso favor, e não por causa de qualquer justiça própria nossa. Geralmente as pessoas que tendem a questionar o amor e a perfeição dos juízos de Deus é porque tem algum tipo de justiça própria combatendo a justiça de Deus. Se acham melhores em algum conceito ou diminuíram Deus do seu padrão de perfeição e santidade para se alinhar ao seu conceito de justiça própria, para que a pessoa se sinta confortável nos seus conceitos e não sinta consolação e conforto e esperança nos padrões de Deus. É assim que o ser humano age. Mas somente o que Deus estabeleceu nas Escrituras, no que diz respeito à condição para o ser humano poder ser apresentado diante de Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, é somente a justiça de Deus que foi feita em Jesus. A justiça própria não tem poder para isso. Aquele que chegar até Deus com a justiça própria, sem dúvida alguma, será como a palha, absolutamente queimada pela fornalha. Porém, nós podemos olhar com toda a seriedade para este tema, mas com profunda e enorme gratidão, por causa do que vemos em Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. Vamos ler juntos. Portanto, já estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus... Ainda bem que está na Bíblia, né, irmãos? Senão iam dizer por aí que eu sou algum tipo de incendiário, mais um adjetivo talvez colocassem para mim aí fora. Se estamos em Cristo Jesus pela fé, este fogo do juízo do Senhor não nos alcançará. Amém? Então a primeira consideração que nós fizemos aqui foi que, se nós honramos a Deus agora, nós não precisamos temer o seu julgamento naquele dia terrível. A segunda consideração que temos que fazer, ainda com o verso 2 em mira, Deus faz com que o sol da justiça se levante, trazendo cura em suas asas para todos os que o temem. Este é um momento especial desse texto. Deus faz com que o sol da justiça se levante, trazendo cura em suas asas para todos os que o temem. Primeira parte do verso 2 ainda. Eu acredito que Deus esteja dizendo, através do seu profeta, nosso querido Malaquias,
quando ele fala sobre o sol da justiça, ele sem dúvida alguma está falando sobre a esperança messiânica. Alguns tendem a dizer que esse sol da justiça é alguma coisa que está para o milênio, lá para a era milenar, depois do período tribulacional. Eu pelas evidências internas, por termos aqui sentenças, tanto no verso 1 do capítulo 3, quanto no verso 5 do capítulo 4, está direto com alguns momentos onde que João Batista vivenciou, quando ele falava da vinda de Jesus, a esperança de Israel. Tem tudo a ver com a vinda de Jesus Cristo como Salvador para o ser humano, para a pessoa que nele crê. Então, esse sol da justiça tem tudo a ver com o Senhor Jesus, a esperança messiânica para os judeus, para nós o Filho de Deus, Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Essa compreensão do sol da justiça como uma perspectiva messiânica, quando eu digo messiânica, que reflete para Malaquias, ainda era uma esperança messiânica, a vinda de Jesus, mas sol da justiça como o próprio Senhor Jesus vindo da parte de Deus para estabelecer seu reino, o reino de Deus. Essa compreensão nos leva a 5 bem rápidas aplicações, bem práticas. Primeiro, esse sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, a promessa de Deus aos homens como libertador, como salvador, traz luz para as trevas, traz luz onde havia escuridão. Irmãos, uma coisa que a gente não pode deixar de crer, e às vezes o nosso comodismo e até aquilo que nós pedimos tanto a Deus, Senhor, me ajuda a ir bem nos meus negócios, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Aí Deus vem na minha direção e me dá aquilo que eu peço. Eu trabalhei, eu me esforcei, e Deus traz um tempo de refrigério, um tempo de alívio. A gente começa a amar o mundo com uma velocidade absurda. A gente começa a amar as coisas deste mundo, colocando as coisas desse mundo no lugar de Deus. É impressionante isso. A facilidade como nós traímos a Deus. Nós dizemos que o amamos, que o serviremos no meio do fogo das aflições, e quando passa o fogo, nós começamos uma amizade colorida com os prazeres do mundo, até eu dizer, Senhor, quando eu tiver tempo eu vou à igreja. Até chegar neste momento, onde eu digo, olha, se quiser continuar comigo, que seja do meu jeito. Fazemos isso ou não, irmãos? Assustadoramente, temos essa inclinação. Todos nós. A questão é que fora de Cristo, todo mundo está numa absoluta treva espiritual, escuridão espiritual completa. O mundo sem Cristo está em trevas. E a gente entra numa convivência muito fácil, pacífica, amistosa e calorosa, com um lugar que a Bíblia diz que sem Cristo está em completa escuridão, porque Jesus é a luz do mundo. João 8,12. Vamos ler juntos. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá. O problema desses textos, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é a coisa mais gloriosa que a gente poderia falar sobre Deus, é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. A gente pega um texto desse e não fala mais, ou não repete mais, ou não gosta que o pastor pregue sobre ele, porque julgamos que já sabemos tudo sobre esse texto. Não há mais novidade para mim num texto como esse aqui, de João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Gente, legal, vamos embora, vamos no shopping.
Jesus está dizendo que eu sou a luz do mundo porque o mundo está em trevas. Esse que eu dou uns beijinhos de vez em quando e brinco de amizade colorida com ele. Mesmo tendo sido tirado das trevas, da morte espiritual para a vida, Cristo fez isso mediante o poder do seu Espírito. Ainda assim, a gente vai trocar uns beijinhos com maior facilidade. Irmãos, eu não estou dizendo, nós não estamos neste mundo. Nós não temos uma, como falava o pastor Ojeda, um pastor que eu conheci lá no Palavra da Vida, que viria uma nave espacial todo dia de noite, levaria os crentes para o céu, e depois os crentes passariam o dia na terra, depois iriam para o céu, na realidade tribulacional. Lembra que ele falava isso? Oi? Não, na tribulação, no milênio, não lembro. Nós estamos nesse mundo, não para amar o mundo, mas para viver neste mundo de maneira a honrar o Senhor, desfrutando das coisas que Deus nos deu, a chuva, o sol, a praia, as coisas que estão aqui porque por soberania de Deus, e Deus, tudo isso é criação de Deus, mas para a glória de Deus. Então, quando Deus deixa de ser o honrado com aquilo que eu usufruo do mundo, é porque ele já não está mais no lugar dele, que é o primeiro. Ele já não está mais aí, você já tirou ele daí. É o crente genérico, não nega que Deus existe, mas deixa ele na cadeirinha ali, quando eu precisar eu chamo. Eu sei o telefone dele. É em nome de Jesus, amém. Pim, pim. Né? Mas o sol da justiça, esse que Malaquias diz, olha, vocês fiéis, que perseveraram firmemente aí em tantas aflições que vocês vêm sofrendo, Deus ouviu com atenção o que vocês vivenciaram esses dias, e no dia do juízo, o sol da justiça vai trazer luz a essas trevas onde vocês estão ainda vivendo num contexto muito difícil. Mas o sol da justiça trará claridade da beleza de Deus. Esse mundo cego, sem Cristo, cego para a verdade da palavra de Deus. Atos 26, 12 vai falar isso. Até o 18. Mas esse sol da justiça também vai trazer cura onde havia doença. É o que o nosso texto diz. O sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Não é botando um copo d'água na frente da televisão. Depois põe a mão onde está doendo e faz a oração forte que eu estou fazendo aqui, diz o senhor da televisão. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. Mas o texto nos diz que o sol da justiça trará cura onde havia doença. Irmãos, a escuridão do domínio do maligno neste mundo traz doença espiritual, traz morte espiritual, traz falência moral, que já é resultado da falência espiritual, da doença espiritual. A escuridão do domínio do diabo sobre este mundo cega a raça humana. Já os raios do sol da justiça trazem restauração para a alma e cura para a alma, porque isso vem de Jesus, que é a luz de Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e começamos a viver debaixo dos raios do sol, da justiça de Deus, sem dúvida alguma ele vai curando nossas feridas, curando nossa alma, e vamos num processo de santificação até o dia que estivermos para sempre com Cristo. Mas é quando estamos debaixo dos raios do sol da justiça de Deus. Somente a justiça de Deus, que é Jesus Cristo, vai nos tirando nos livrando da doença espiritual, da desesperança, da amargura, da falência moral, da falência espiritual. Mas o sol da justiça também traz conforto e esperança, onde havia antes desespero.
Irmãos, fora de Cristo e da salvação que Cristo traz, não há esperança. Não há esperança. Vou repetir. Fora de Jesus Cristo, o cartão que vamos entregar para a comunidade imediata nesse sábado, fechei ele hoje, ele está bem nessa direção. Jesus como a esperança de Deus para um mundo desesperançado. Fora de Jesus Cristo e da salvação que Cristo traz ao homem através do que ele fez na cruz por nós, não há esperança para as pessoas. Tudo que as pessoas vão tentar sem Cristo se aguentar aí é das suas posses, na riqueza, na sua justiça própria, nos seus conceitos, nos seus legalismos, nos seus relaxos, na sua negligência, nos seus extremos para se sentirem de alguma forma saciados, em sua ansiedade espiritual insaciável, porque sem Cristo não tem como saciar isso. Isso traz desespero, angústia, todo tipo de ansiedade, medo e depressão. O sol da justiça traz conforto e esperança no meio da desesperança. Uma das frases mais desesperançadas da Bíblia é a descrição que o apóstolo Paulo faz dos incrédulos. Lá em Efésios capítulo 2, verso 12, quando ele afirma que os incrédulos sem Cristo, eles estão sem esperança e sem Deus no mundo. É uma das frases mais desesperançadas das Escrituras. A descrição que o apóstolo Paulo faz daqueles que negam o sol da justiça, Jesus Cristo, como Senhor de suas vidas. Eles estão sem esperança e sem Deus no mundo. É o estado das pessoas que estão ao nosso redor, irmãos. Se alegrando com o que podem, porque quando chega no momento da dor, da morte, da aflição, que bate na porta de todos nós, crentes ou não crentes. Só que existem aqueles que têm o que esperar, ou têm no que esperar, e tem aqueles que não têm no que esperar. Porque a esperança do ser humano, a única, é Jesus Cristo, o sol da justiça, a luz do mundo. Você percebe como nos apaixonarmos pelo mundo é uma incoerência tão grande? Temos paixões ocultas, amantes no mundo. Aquilo que fazemos em secreto. É um drama espiritual isso. Porque revela apenas que temos ainda ligações que não foram rompidas. Quando Jesus Cristo veio à cruz e morreu na cruz pelos meus pecados, aquilo foi plenamente poderoso para me livrar dessas raízes e do mal que ainda alimentam as minhas doenças espirituais. Quando eu tenho essa perda de prioridades, onde a palavra de Deus e a sua justiça não estão em primeiro lugar, isso é altamente ofensivo para Deus. Aí quando Deus diz que vem como fogo consumidor e ardente, achamos que Deus não pode fazer isso. Ele é Deus, mas por que eu posso traí-lo? Por que eu posso ter paixões ocultas? Eu posso trair a Deus e não ser punido. E Deus não pode julgar aqueles a quem Ele entregou Jesus como a sua oferta pelo nosso pecado, porque Ele é Deus e Deus não pode fazer isso. Percebe como nossos padrões sobre Deus estão relacionados com os conceitos de amor do mundo, de novela da Globo? Mas quando o sol da justiça nasce no coração do arrependido, vem então a maravilhosa esperança que está em Cristo Jesus, que é a esperança dita em João, né? Que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que morra,
viverá a eternidade com Deus. Mas o sol da justiça também traz grande alegria onde havia tristeza. Diz aqui ainda no verso 2, no finalzinho, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Lembrei de você, Dorival, com as vaquinhas e os bezerrinhos lá. O que acontece quando você solta lá os bezerrinhos? Sai em festa, não sei não? Sai em festa. Eu creio que isso para a cultura de Malaquias era uma coisa bem real também, para os dias ali, da tipo de cultura ali. Eu creio que para nós, crentes no Senhor Jesus, isso significa a grande alegria de ser libertado da escravidão, do pecado e do juízo de Deus. Irmãos, eu não vejo muito comumente crentes saltitantes de alegria. O que eu vejo normalmente é crentes por coisas mínimas se indispondo um com o outro. Crentes por banalidades deixando de se ajuntar como igreja para juntos adorarmos o Senhor. Eu vejo crentes por banalidades abrindo mão de coisas que já confessaram a Deus nos tempos de angústia e depois, quando veio o tempo da bonança, da tranquilidade, negam na maior cara de pau, na maior deslealdade. E alguns piedosos que perseveram. Mas não é comum ver crentes que saíram e saltaram como bezerros soltos no curral por terem sido libertados da escravidão, do pecado e do juízo de Deus que lhes deu a certeza da vida eterna. Irmãos, nos falta saltitar mais como bezerros. Nos falta saltitar mais. Uma das coisas que nos gera ansiedade, irmãos, na vida de qualquer pessoa, mas no nosso caso como crentes em particular, uma das coisas que gera ansiedade é você ter a informação bíblica que você tem, que tem tido, e não transformar isso em gratidão a Deus. Porque você ter todas as informações bíblicas e viver em buscas de efeitos especiais e eles não acontecem, porque a vida não é assim. Quer efeito especial? Vai procurar na Universal, lá no Valdomiro, aqui na outra, ali. Lá você vai encontrar alguma coisa temporária que vai satisfazer você também temporariamente. Mas vida com Deus vai ser feita de lutas e alegrias, lutas, consolação e lutas, mas cheio de esperança. Porque o meu Salvador vive. Eu tenho um coração completamente grato, porque até então, até Cristo vir com a sua graça e me alcançar, ser completamente consciente da total falta de merecimento. Aí vem Deus e me declara justo através de Jesus Cristo. Me deu o que eu não poderia comprar, me deu o que o meu jeitinho, minha simpatia, meu sorriso, minhas habilidades jamais poderiam dar para mim. Aí Deus me deu perdão de pecados e vida eterna, e eu não pulo mais saltitante por isso, não há gratidão. Se não há gratidão com a salvação, dificilmente vai ter gratidão com qualquer outra coisa. Você pode até agradecer agora, mas 10 minutos depois você já está insatisfeito. Você já não gostou mais daquilo como estava, você quer outro. Você quer mais. Você quer que o outro tenha. Aí a ansiedade leva muito rapidamente desse desprazer com o que tem para a avareza. Eu quero agora o que o outro tem. Eu não estou feliz porque o outro tem e eu não tenho. Eu estou falando de crentes agora, hein? O nome disso é ansiedade. Sabe por quê? Porque nós estamos totalmente fora de foco. Perdemos a gratidão pela salvação que recebemos. Deixamos de ser aqueles que sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Eu não tenho dúvida que a ansiedade ela se aloja, senta, deita e rola no coração de quem perdeu a percepção da grandeza do que aconteceu com você. O fato de Deus mandar o Filho dele morrer na cruz pelo seu pecado. Quando perdemos a percepção disso, quando esse ajuntamento aqui não é o que mais desejamos, mas é uma ocupação, porque eu não tinha outro programa para hoje. Quando perdemos a percepção que esse ajuntamento dos santos aqui é porque nós estamos nos preparando para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Estamos buscando, através da instrução bíblica, uma vida santificada para podermos estar cada vez mais semelhantes com Cristo Jesus.
para vencer o pecado e a luta no nosso coração contra a carne, quando perdemos a percepção dessa provisão de Deus para nós diária, através da sua palavra e da oração, nos falta a gratidão. Aí a insatisfação vem, a frustração vem, a ansiedade deita e rola no nosso coração. E nos aflige mais, né? Porque a gente não bebe, não fuma, né? Não vai para a balada, então nos aflige mais, né? Eu não tenho nem como esquecer. Percebe que é dar um tiro no pé você abrir mão de ter um coração completamente grato por tão grande salvação que recebemos em Jesus Cristo? Mas o sol da justiça, ele traz grande alegria onde havia tristeza para aqueles que têm um coração grato. Irmãos, o anjo do Senhor, quando anunciou a vinda do Senhor Jesus lá em Lucas 2, o que ele disse? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Quando o Senhor Jesus deixa de ser a boa nova de grande alegria, apenas uma lembrança de alguma coisa que eu acho muito bacana e real, eu até creio, mas não é mais a minha grande alegria, pode ter certeza, já não está mais como o bezerrinho saltando do curral há muito tempo, pulando no campo, não está mais pulando. Porque a boa nova continua sendo uma grande alegria. Jesus continua sendo a alegria daqueles que estavam mortos, na tristeza, na escuridão do pecado, presos pelo diabo. A boa nova continua uma boa nova. Não há maior alegria do que a notícia de que Deus enviou o Salvador por nós, para nos libertar da escravidão do pecado. Não há maior alegria. Então o sol da justiça traz luz onde havia escuridão. O sol da justiça traz cura onde havia doença. O sol da justiça traz esperança onde havia desespero. Alegria onde havia tristeza. E finalmente o sol da justiça, ele coloca o certo no lugar do errado. Finalzinho aí no verso 3. E eu vou ler a primeira parte na versão revista e atualizada, que está um pouco mais literal, e eu preferi essa tradução para agora. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Isso está na versão revista atualizada. Você deve lembrar que o verso 1 diz que o Senhor atirará fogo na palha. E a palha, depois de queimada, vira o quê? Cinza. Nesse mundo, irmãos, altamente mau, onde sem Cristo reina as trevas, Deus permite muitas vezes que os ímpios triunfem sobre os piedosos. Vemos agora, mais uma vez, né, na Alemanha, aquele doido varrido, aquele turco me joga, mata o motorista do caminhão, me entra no mercado vendendo coisas natalinas. Caso lá do Chapecoense, né, umas coisas dramáticas. Tragédias que nos afetam, que nos fazem chorar. Mas naturais para este mundo que jaz no diabo. Porque os crentes estavam lá dentro, está tudo no céu com Jesus. Agora, quando o céu é uma lembrança distante, é uma coisa que eu não quero, eu quero a terra. Eu não estou dizendo, irmãos, que quando a gente perde uma pessoa querida, isso não nos entristece. Eu não estou dizendo isso. Seria antinatural. Até por causa do pecado, que o pecado cria laços maiores, mais profundos do que os naturais. O fato é que o fato de Deus permitir que essas coisas aconteçam nessa realidade de mundo, isso não vai acontecer no céu, irmãos. Mas aqui neste mundo essas coisas vão acontecer. É por isso que estar pronto para a vinda do Senhor Jesus Cristo não é uma chamada meio doida do pastor para poder dar um up aí na igreja. Não é, irmãos, é verdade. Porque esse juízo pode ser amanhã, hoje. O dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, pode acontecer agora.
Mas quando isso for uma lembrança distante, a ingratidão a Deus no que diz respeito à salvação, ou a falta de gratidão é uma coisa tão natural, que pensar na vinda do Senhor Jesus é apenas uma coisa cultural para mim. Afeta apenas o meu intelecto, não a minha alma. Eu não espero a vinda do Senhor Jesus. Eu não digo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é uma coisa só da Bíblia. Quando a nossa vida cristã está assim tão lerda, sem o saltitar do bezerro quando sai do curral, apática, essas verdades são meramente intelectuais. Mas o fato é que nesse mundo, algumas vezes, a impiedade vai, debaixo da soberania divina, vai sobrepor os piedosos. Porque eu não estou no céu, eu estou neste mundo. Mas quando o sol da justiça nascer, lá naquele dia, no dia definitivo, e aqui eu quero jogar esse sol da justiça, não somente para as realidades da vinda do Senhor Jesus, para aqueles que creem no Senhor Jesus e agora têm o sol da justiça na sua própria vida, mas quando este sol da justiça brilhar para sempre na eternidade, quando estivermos para sempre com Deus, naquele dia, naquele lugar que Deus está preparando, irmãos, tudo que estava errado vai ser plenamente substituído por aquilo que é certo. Isso vai acontecer. A perfeição da justiça de Deus vai prevalecer. Todos os pecadores serão julgados segundo as suas obras. E neste momento os justos se alegrarão. Os piedosos que perseveraram se alegrarão. Irmãos, ninguém precisa ser pego de surpresa pelo dia do julgamento de Deus. Ninguém. De forma alguma. Se você está confortável nos seus próprios pecados, e sua noção de Deus é que Ele nunca vai julgar ninguém, e que se Deus julgar alguém, Ele vai chamar a atenção, mas depois vai dizer que Jesus morreu por você, por todo mundo, está todo mundo salvo. Eu espero que você esteja realmente bem inquieto, perturbado mesmo o suficiente para correr para Jesus Cristo. Mudar a sua maneira de se relacionar com Deus. Começar a pedir todo dia em oração: Senhor, eu quero sair saltitando como o bezerro sai do curral. Alegre porque está livre. Nós fomos livres da escravidão do pecado, irmãos. Isso não é pouca coisa. Eu espero que realmente tudo que nós ouvimos aqui dos versos 1 a 3 santamente nos aflige. Mas se nós estivermos em Cristo Jesus, não temos que temer o incêndio daquele dia, que não vai sobrar nem ramo nem galho. Se estamos em Jesus Cristo, não temos no que nos afligir. O sol da justiça vai trazer com ele paz, alegria e esperança. Aquela que o mundo sem Cristo não tem. Nós, pela bondade de Deus, já temos. O que eu acredito que precisamos fazer em relação a esta verdade tão maravilhosa é primeiro ter uma postura de profunda gratidão pela salvação que recebemos em Jesus Cristo, pelo perdão de pecados. Merecíamos o inferno, merecíamos esse fogo aqui. Mas Deus decidiu salvar pecadores. Deus não decidiu salvar o fulano, o ciclano. Deus decidiu salvar pecadores. E pela sua imensa graça, nós estamos aqui dentre aqueles que Deus separou para Ele antes dos tempos eternos. Se isso não é motivo para a gente começar a saltitar, irmãos, de repente acabar o culto, todo mundo saltitando: Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Não para mais, vão dizer que o pastor ficou maluco. Mas seria uma coisa muito justa. Muito justa. Isso nos livre, irmãos, de coisas tão doídas como aquela ansiedade persistente que nos leva àqueles momentos de angústia e desesperança que nos faz tão mal. Nós botarmos a nossa cabeça naquele que nos salvou por amor e cuida de nós, ouve o nosso gemido com atenção, como vimos aqui no verso 16 do capítulo 3. Eu lia hoje o trecho que diz que se nossa esperança está somente neste mundo, nós somos mais dignos de compaixão, de misericórdia, porque estamos mal. Muito mal. Se tudo que a gente espera de
para sermos felizes, alegres, estar nesse mundo, temos que voltar os nossos olhos para a cruz urgente e lembrar que poderíamos estar entre aqueles que estão desesperançados, cuja morte é uma lembrança de horror. Só que nem a morte física é o final para aqueles que estão hoje em trevas, porque o juízo do Senhor com fogo virá. Se isso não nos faz andar jubilando, saltando de alegria, o que fará, irmãos? Eu fazer algum showzinho aqui, entretenimento, botar mais luz? É isso que vai nos fazer pular de alegria? Melhor a gente rever nosso conceito sobre Deus e defini-lo como bom, justo, santo e amável. Ficar com o nosso coração cheio de gratidão, porque o sol da justiça de Deus já raiou sobre nossas vidas. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Quantas verdades espirituais gloriosas que ouvimos aqui da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter a visão correta do Senhor, da Tua justiça, do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua bondade. Que possamos ter um coração completamente grato por este inexplicável amor que nos alcançou em Jesus Cristo. Onde antes haviam trevas, hoje, pela Tua bondade, existe a luz de Jesus, porque Jesus habita as nossas vidas. Cremos, ó Pai, na obra de Cristo em nosso favor. Ó Deus querido, nos falta saltitar de alegria. Nos falta saltitar como o bezerro quando sai do curral, ó Pai, feliz pela liberdade. Nos falta ter coração grato pela liberdade que recebemos da escravidão do pecado. Nos falta saltitar pela alegria de saber que mesmo que morramos, viveremos. Nos falta, ó Deus, saltitar de alegria por tão grande salvação que recebemos. Enche o nosso coração de gratidão, ó Deus. Precisamos disso para vencer as lutas no mundo contra as aflições que o nosso próprio coração produz. Temos esperança única e completamente suficiente em Jesus Cristo. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas conforme vemos na Tua palavra. Ajuda-nos a crer nisto. Assim eu te peço, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém.